Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos fazer aquela resenha completa, aquela resenha caprichada do livro No Alvorecer dos Deuses, do pastor Iago Martins, que tem como subtítulo Desvendando as Idolatrias Profundas do Coração, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. E muito bem, para dar o pontapé inicial nessa resenha, eu preciso dizer que de todos os livros que eu já li do pastor Iago, e eu já li vários livros do pastor Iago, este será o livro que mais vai exigir a sua atenção e o seu foco na hora da leitura. Não é que ele seja de difícil leitura, longe disso. A escrita do autor, do pastor Iago, é bem fluida e você consegue ler com bastante facilidade. O que eu estou querendo dizer é que alguns dos argumentos apresentados aqui possuem uma maior complexidade filosófica, o que vai exigir um pouco mais da atenção do leitor. Novamente, não estou falando que você não vai entender ou que você vai ter dificuldade, apenas terá que ter um pouquinho mais de atenção. É claro que sempre é possível você fazer uma leitura um pouco mais superficial da obra, e essa leitura mais superficial já seria proveitosa para a compreensão de boa parte dos assuntos que o autor apresenta aqui. Porém, apenas uma leitura mais intencional e atenciosa será capaz de fazer você entender e compreender todas as sutis nuances apresentadas sobre a idolatria. Então, minha primeira sugestão sobre a leitura dessa obra aqui é: leia com atenção. Procure marcar e reler as principais posições do autor para que você perceba como o argumento foi construído e como ele chegou àquela determinada conclusão. Mas antes eu preciso fazer um outro disclaimer muito importante. Eu já avisei em vídeos passados aqui no canal que todas as minhas resenhas serão grandes, ou seja, os vídeos ficarão bem grandes, pois eu não vou ficar encurtando o vídeo ou deixando de falar alguma coisa apenas para que ele dê mais visualizações. Vídeos mais curtos, nós sabemos, possuem muito mais visualizações, mas eu não estou preocupado nesse momento com isso. Ao fazer resenhas, eu estou preocupado em transmitir para você tudo aquilo que eu acho importante a respeito daquele livro. As resenhas, então, aqui serão poucas, mas serão completas e provavelmente vídeos enormes. Teremos apenas dois tipos de resenhas aqui nesse canal. Livros que, na minha opinião, verdadeiramente valem a leitura, como é o caso desse aqui. Então, são livros que são diferenciados e traz um plus. Não é um livro qualquer, não é um livro que você gostou e achou mais ou menos. Não, é um livro que realmente eu indico de forma veemente a sua leitura. E também teremos aqueles livros que são ruins, aqueles que eu não indico de jeito nenhum, que eu acho muito problemático e que eu trago para vocês, que eu acho que você não deveria perder o seu tempo. Então, aqueles livros que ficam na faixa entre o regular e bom não serão objetos de resenha aqui nesse canal. Aqui vai ter só o ótimo ou o péssimo. Dito tudo isso, simbora para a resenha. Comecemos pelo início, pela apresentação e pelo prefácio. A apresentação do livro é feita pela Norma Braga e, como não poderia deixar de ser, é uma excelente apresentação. Segundo ela, não existe acusação mais séria nas escrituras do que a acusação do pecado da idolatria. Além do mais, se nós nascemos para adorar o verdadeiro Deus, a idolatria seria uma espécie de versão negativa da adoração. Norma Braga ainda vai nos chamar a atenção para o fato de nós vivermos uma atualização e uma sofisticação do pecado da idolatria. Se antigamente a idolatria sempre se manifestava através de objetos físicos e ações concretas de adoração, como ajoelhar ou construir um altar para o nosso ídolo, agora, hoje, a idolatria é muito mais uma manifestação e uma representação mental. Além do mais, a idolatria hoje se dá muito mais nos recônditos da nossa mente e do nosso coração do que realmente em gestos de ajoelhar ou qualquer coisa nesse sentido. Veja como ela diz isso. Podemos exteriormente fazer tudo certo para quem nos vê, mas secretamente prestar terríveis cultos aos ídolos. Já o prefácio é escrito pelo pastor Guilherme de Carvalho, que vai afirmar que recentemente o mundo evangélico redescobriu o conceito de idolatria e como esse pecado é perigoso. Entretanto, junto com esse redescobrimento, veio também uma espécie de banalização do pecado da idolatria, principalmente no ambiente político onde o termo idólatra passou a ser apenas uma espécie de xingamento e ofensa. O pastor Guilherme ainda irá fazer um excelente resumo estrutural da obra, deixando claro para você, leitor, o que você vai encontrar em cada parte do livro e como existe uma lógica interna nessa estrutura, e ainda vai complementar dizendo o seguinte: uma grata surpresa para os leitores acostumados com o tema será descobrir que nosso autor, Iago Martins, passa dos elementos de uma psicologia bíblica da idolatria para, por assim dizer, a sua sociologia, quando aponta o fato de que a idolatria pode ser um fenômeno comunitário, exatamente como a adoração cristã comunitária. O que ele está querendo dizer aqui é que a idolatria, ela pode tanto acontecer intimamente e individualmente, você pode idolatrar um ídolo, você sozinho aí, né, Deus, sexo ou qualquer coisa nesse sentido, mas você também pode fazer isso em comunidade. Existe um tipo de idolatria que é comunitária, que é comum àquele povo que vive em determinada região. Isso vai ser muito explorado lá na frente
no livro. Um ponto bastante interessante deste prefácio, que dificilmente você irá descobrir em outros livros ou encontrar em outras obras, é o fato de que o pastor Guilherme de Carvalho deixa explícito sua discordância com a interpretação que o autor, o Iago Martins, dá para o texto de Romanos 13. Sabe? É muito bom você ver um prefácio feito com diligência, porque você percebe que ele realmente leu o livro, afinal ele vai discordar de alguma coisa, mas ao mesmo tempo você vê muita liberdade para as discordâncias ser explicitadas sem nenhum constrangimento. Veja o que ele diz logo ali no prefácio. Embora tenha divergências sobre detalhes da interpretação de Romanos 13, reconheço que sua interpretação promove uma leitura clássica e venerável dos dois textos e que é muito útil para ajudar o cristão a lidar com essa difícil ambiguidade que vemos nas autoridades políticas. Deixando a apresentação e o prefácio para trás, vamos para a introdução do livro, que é escrito pelo próprio autor. E na introdução, o autor já me ganhou logo de cara porque ele cita a obra Deuses Americanos do Neil Gaiman. Eu já li essa obra e o livro em si não me agradou muito. Eu acredito que a ideia que deu origem ao livro é muito boa, mas ela deveria ser melhor trabalhada. Neil Gaiman, infelizmente, escorregou em algumas coisas ali. Trata-se de uma obra que narra basicamente uma guerra entre deuses antigos e os deuses modernos. Veja, enquanto os antigos homens adoravam deuses da chuva, do trovão, da colheita e do amor, hoje as pessoas adoram os deuses do globalismo, da televisão e da tecnologia. Os sacrifícios entregues a esses deuses hoje e que lhes dão o poder e a autoridade são compostos principalmente pelo tempo que nós gastamos dedicados a esses novos deuses. Assim, o pastor Iago irá nos explicar que nossa adoração não acontece somente em ambientes litúrgicos ou de culto, mas os nossos ídolos se encontram em todo e qualquer lugar e podem ser identificados pelo tempo que nós gastamos com aquelas determinada coisa. A introdução vai terminar com uma rápida exposição da estrutura do livro, dizendo que na primeira metade do livro nós vamos ter um tratamento da idolatria interior que se manifesta dentro dos nossos corações e que na segunda parte o autor irá lidar com a idolatria e suas relações com o mundo externo, com a exposição da forma pela qual nós construímos o mundo através de processos idólatras. Como eu havia dito, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, idolatria para dentro. E o capítulo 1 é como encontrar sua verdadeira religião. Neste primeiro capítulo, o autor se dedica a construir uma espécie de scanner espiritual para que você e eu possamos identificar ou descobrir qual religião nós verdadeiramente fazemos parte. Em síntese, a pergunta principal do capítulo e que o autor nos faz é: qual a nossa verdadeira religião para além daquela que nós afirmamos ter? Vamos tentar explicar isso um pouco melhor. É claro que você e eu podemos afirmar ter uma religião específica baseada em nossos atos litúrgicos, como ir a uma determinada congregação no domingo, efetuar nossas orações ou algum ritual específico na nossa casa, no nosso quarto, ou qualquer coisa desse tipo. E mesmo aqueles que dizem que não possuem nenhuma religião, nós sabemos que de fato isso é impossível. Como bem disse David Foster Wallace, não existe não venerar. Todo mundo venera ou adora alguma coisa. A única escolha que nós temos é o que venerar ou o que adorar. Sabendo disso, que todos nós veneramos ou adoramos alguma coisa e que muitas vezes aquilo que nós dizemos venerar na verdade não passa de uma religiosidade externa que esconde os nossos verdadeiros ídolos, fica a pergunta principal do capítulo: qual é sua verdadeira religião? Quem é verdadeiramente o seu Deus? Ou quem são verdadeiramente os seus deuses? Veja o que o autor diz a respeito disso. Mas e se você louvar a Deus no domingo, usar camiseta com versículos bíblicos, casar virgem, nunca provar álcool, ter uma ascendência religiosa que volta aos escolásticos e ainda assim sua religião não ser definida por isso, mas por coisas mais profundas, mais internas? O autor Iago Martins irá percorrer alguns textos bíblicos que comprovam que até mesmo lá no Antigo Testamento nós encontramos Deus denunciando o seu povo por possuir ídolos que não eram propriamente imagem de esculturas, ou mesmo ídolos que não eram representados por coisas exteriores, mas por atos internos do coração. Hoje não é diferente. Nosso coração pode construir ídolos que passam totalmente desapercebidos a um olhar externo. Na verdade, até mesmo um pecado pode se tornar um Deus em nossa vida. Veja o que o autor diz a respeito disso. Muitos trocam de religião para poder pecar em paz, porque no fim das contas, a verdadeira religião era o pecado. Por vezes, somos rápidos a julgar certas batalhas morais como conflitos dentro da luta da fé, mas deveríamos considerar se as nossas falhas não são nada mais, nada menos que o resultado de ter outra fé. Ainda nesse primeiro
primeiro capítulo, nós teremos uma abordagem do autor sobre dois deuses que, ao meu ver, são aqueles deuses mais adorados nos dias de hoje, o dinheiro e o sexo. E agora, vamos abrir um parênteses aqui apenas para me contar uma curiosidade desse livro. Eu nunca tinha lido, ou pelo menos não lembrava de ter lido antes, que a famosa entidade Mamon, citada por Jesus ali, provavelmente não se trata de um deus específico ou uma espécie de entidade adorada da época. Na verdade, Mamon significa essencialmente posses. E eu, que durante muitos anos expulsei Mamon da vida das pessoas, fiz diversos exorcismos a respeito disso. Eu estava expulsando as posses da vida das pessoas. Fecha parênteses. Então, nós temos uma excelente explanação sobre esses deuses falsos do dinheiro e do sexo, terminando o capítulo com a pergunta que ele inicia o capítulo: qual a sua religião? Esse primeiro capítulo, ao meu ver, é um ótimo material para você ministrar na sua célula ou em um pequeno grupo. Nós precisamos, de tempos em tempos, fazer esse scanner detector de idolatrias para exterminar os ídolos que querem disputar o lugar do Deus verdadeiro em nossas mentes e em nossos corações. Então, por isso, talvez esse primeiro capítulo seja realmente essencial você fazer aí no seu culto familiar ou num pequeno grupo, porque detectar esses ídolos que estão apenas na mente e no coração são mais difíceis do que aqueles que nós representamos com algum tipo de imagem ou escultura. O segundo capítulo dessa primeira parte tem como título O que a idolatria faz com a sua mente. Um capítulo interessantíssimo. Lembra que no início do vídeo eu falei que nesse livro você iria precisar de um pouco mais de atenção na sua leitura, um pouco mais de foco? Pois então, nesse segundo capítulo, talvez você precise desse foco e dessa atenção que eu havia dito. O pastor Iago Martins irá fazer aqui uma epistemologia da idolatria, mas calma, que não é nada assim impossível de você ler. Não é nada que você não consiga entender. Ao contrário, você vai conseguir entender com muita facilidade. Talvez o foco e a atenção são necessárias para que você consiga acompanhar o raciocínio e o argumento desenvolvido com um pouco mais de critério e crítica. Até para você perceber as nuances que não estão ali à flor da pele do texto, sabe? Aquelas que aparecem evidentemente com uma simples leitura. Existem coisas por trás do texto que são bem interessantes de você notar aqui nesse capítulo. Nós teremos aqui muitas citações de filósofos, sociólogos e teólogos que merecem um debruçar mais aguçado do leitor, para que você entenda realmente o que o pastor está querendo transmitir. Mas, como eu disse, por favor, não corra dessa leitura apenas porque ela irá te desafiar a sair do seu lugar de conforto literário. Na verdade, nem é isso que ela vai fazer. Ela apenas vai exigir de você um foco e uma atenção se você quiser descobrir mais do que o simples texto está dizendo. Em um resumo simples, porém incompleto desse capítulo, nós podemos dizer que existem duas vertentes teológicas sobre a mente do ser humano após a queda pelo pecado. Na primeira delas, nós temos a defesa católica, baseada principalmente nos argumentos de São Tomás de Aquino, que defende que mesmo após o pecado, a mente do ser humano pode, através da razão, chegar à conclusão que existe um Deus e até mesmo querer se relacionar com ele. Já a segunda tese a respeito disso é a defesa evangélica reformada, que defende a tese de que, na queda, o homem foi totalmente corrompido. Não que o homem seja tão ruim quanto pode ser, mas que o pecado afetou o homem como um todo, inclusive afetou a sua racionalidade. Assim, deixado por sua própria conta, o homem não possui uma racionalidade suficientemente íntegra para se relacionar corretamente com Deus ou até mesmo perceber corretamente o mundo à sua volta. Em resumo, por causa do pecado, não só temos pensamentos ruins, mas também nós pensamos de modo ruim. Nosso modo de raciocinar também é um modo de raciocinar pecaminoso. Diante, então, dessa situação, a afirmação base desse capítulo é a seguinte: nossas religiões afetam o nosso raciocínio. Aquilo que louvamos e adoramos em nosso coração muda também a forma como nós pensamos. É por isso que uma pessoa que adora o dinheiro vê as demais pessoas apenas como uma forma de adquirir mais riqueza. Não importa os meios para conseguir isso. Assim como uma pessoa que adora o deus do sexo vê os demais seres humanos apenas como objetos de satisfação da sua lascívia. Veja como o autor coloca isso. O seu Deus muda sua visão, de forma que toda idolatria se converte em cosmovisão. Dessa forma, a idolatria seria então um processo emburrecedor. Isso mesmo, a idolatria faz de você mais burro. Você já tinha parado para pensar nisso? Adorar a ídolos distorce a própria racionalidade humana, criando projeções de realidades inexistentes. É por isso que, na sabedoria descrita lá no Antigo Testamento, negar a existência de Deus leva o homem a um comportamento idiota. A grande verdade é que a idolatria não é algo que deve ser ligado apenas com a moralidade ou com a espiritualidade do ser humano, mas deve ser também relacionado à vida intelectual do homem. Uma pessoa idólatra
não irá perverter somente sua moral ou a sua espiritualidade, mas ele também perverterá sua própria inteligência, tornando-se em um tolo, como diz a palavra de Deus. Ou, em palavras mais claras, a idolatria te emburrece. De fato, quando somos perguntados sobre nossa espiritualidade, nós nunca pensamos em nossa fé como algo que nos dá inteligência, sabedoria e sagacidade. Talvez seja essa a principal lição aprendida aqui nesse segundo capítulo. Uma adoração correta do Deus verdadeiro eleva nossa moral, nossa espiritualidade, mas, pasmem, eleva também o nosso raciocínio. Nós nos tornamos mais sábios e corretos de pensamentos quando adoramos o Deus verdadeiro. Está aí algo, como eu disse, que você nunca tinha imaginado e eu também não. Destruir os nossos ídolos e voltar o nosso coração para Deus nos faz mais inteligente. Eu termino esse segundo capítulo com a seguinte citação: as idolatrias são não apenas uma burrice, mas também emburrecem ainda mais quem a ela se submete. Adorar falsos deuses afeta o entendimento. Quantas más decisões não surgem de um emburrecimento da mente por meio das paixões doentias? Trocar a esposa de anos pela recente secretária não é apenas imoral, é burrice. Tomar indevidamente recursos da empresa não é só falta de caráter, mas falta de inteligência. Quantas vezes não agimos feito loucos em busca de prazeres, ganâncias e reconhecimento? A burrice da falta de estudo tem uma importância relativa, mas a burrice oriunda da falta de transformação espiritual certamente gera efeitos eternos na alma. Passemos então para o capítulo 3, ainda na primeira parte, a transformação da identidade pela idolatria. Neste capítulo nós temos uma espécie de resumo do livro Você se torna aquilo que adora, escrito pelo G.K. Beale e publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova. Mas veja bem, quando eu digo que é uma espécie de resumo, eu não quero dizer que o autor não dá suas contribuições pessoais para o assunto. Só é uma forma de dizer que os argumentos são basicamente os mesmos da obra citada. O próprio pastor Iago Martins não esconde aqui a influência desse livro, o Você se torna aquilo que adora, na sua argumentação neste capítulo 3 aqui do livro. Em um resumo bem simples, nós temos aqui as seguintes proposições. Quando você adora um ídolo, você normalmente o idealiza a sua própria imagem e semelhança. Entretanto, o inverso também acontece. O ídolo também irá te moldar a imagem e semelhança dele. Ou seja, você gradativamente será transformado naquilo que você adora. É uma espécie de sistema de retroalimentação. Você constrói seu ídolo, a sua imagem e semelhança, mas o ídolo também irá te moldar a imagem e semelhança dele. Como apoio a esse argumento, o autor ainda irá apresentar ou citar inúmeros textos onde Deus acusa o povo de adorar determinados ídolos e, ao fazer isso, ele utiliza características daquele ídolo para também caracterizar o povo idólatra. E aqui eu preciso fazer um disclaimer bem rápido nesse ponto. O pastor Iago Martins nos dará diversos exemplos de como isso pode ser demonstrado através do texto bíblico. Eu confesso que eu gostei de basicamente todos eles, e eu achei muito interessante o fato de, aparentemente, toda idolatria transformar o idólatra segundo a imagem do seu ídolo. Eu só não fiquei totalmente convencido de um exemplo específico, que é justamente o primeiro exemplo dado lá nesse capítulo, o exemplo da mulher de Ló e o porquê ela teria se transformado em uma estátua de sal. Eu confesso que eu vou precisar reler novamente essa parte, talvez buscar mais um ou outro material sobre o assunto, porque eu tentei ser convencido pelos argumentos apresentados, mas eles não foram suficientes para que eu compreendesse e concordassem com a conclusão do autor. Fecha parênteses. Um outro exemplo dado pelo autor, e este ele demonstrou e comprovou 100%, foi quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro lá no deserto, quando ele estava saindo lá do Egito, e construiu aquele bezerro de ouro para o adorar. Deus repreende esse povo utilizando palavras que são utilizadas no trato do gado, como se o próprio povo idólatra fosse uma espécie de animal bovino. É muito interessante você descobrir isso à medida que o autor vai colocando no texto. Não só no momento em que aconteceu a idolatria, mas em textos posteriores que fazem referência a esse acontecimento, nós vemos afirmações que tratam o povo como se o povo também fosse gado. Por exemplo, Arão os havia deixado soltos, fazendo uma espécie de referência a animais selvagens, a um boi selvagem solto. Lá em Deuteronômio 32, descreve os idólatras como seres bovinos. Em Jeremias 31,
diz que o povo de Israel, no tempo do exílio, foi disciplinado como um novilho ainda não domado. Em Oséias 4 diz que, como vaca rebelde, Israel se rebelou. Outro exemplo da transformação do idólatra no objeto da sua adoração é quando nós vemos as escrituras descreverem os ídolos como cegos, surdos e duros. Novamente, nós veremos aqui essas mesmas características sendo atribuídas ao povo que venera esses ídolos. Isso acontece quando vemos passagens que falam que os olhos e ouvidos do povo se transformam exatamente em olhos que não enxergam, em ouvidos que não ouvem, como são os olhos e os ouvidos dos ídolos que eles estão adorando. Veja ainda que a promessa de restauração do pecado da idolatria, feita em Isaías 32, de 3 a 4, é precisamente a reversão das características descritas do ídolo. É justamente isso que Deus está prometendo nesse texto. Olha, vocês estão adorando esses ídolos, estão se transformando neles, mas quando houver restauração desse pecado, vocês deixarão de ser como eles. Veja o que diz esse texto. Isaías 32, 3 e 4. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O capítulo 3 agora do livro ainda termina com uma exposição da idolatria dos líderes religiosos na época da encarnação de Jesus, e como ele trata esses líderes como guia de cegos, fazendo mais uma vez a alusão aos ídolos que possuem olhos, mas não veem. Além disso, existe uma parte específica aqui nesse capítulo 3, onde o autor irá tratar do texto de Romanos 1, onde Paulo trata do processo idólatra, que gera comportamentos sexuais homoeróticos. Esses dois itens que eu falei agora por último, ficam reservados exclusivamente para aqueles que comprarem o livro e lerem. Afinal de contas, eu não posso te contar todo o livro. Eu não tratarei deles nessa resenha, mas eu aconselho fortemente que você compre o livro e leia a argumentação, porque é coisa fina. Partimos agora para a segunda parte do livro, Idolatria para fora, começando com o 4º capítulo, que tem como título Toda religião tem sua igreja, nós congregamos em torno das idolatrias. Este capítulo começa com uma argumentação interessantíssima. Preste atenção nessa citação. Cristãos se reúnem aos domingos para se incentivarem à fé e às boas obras. A questão é que nós nos reunimos em torno de nossas idolatrias também. As religiões do coração também tem seus templos. O capítulo segue com uma longa, mas uma excelente exposição da similaridade entre o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e o fato de outras nações do Oriente Próximo acreditarem que apenas os reis possuíam as imagens da divindade. Mais uma vez, esse será um capítulo que exigirá um pouco mais do seu foco e da sua atenção para que você compreenda todos os argumentos apresentados, além daqueles que estão, obviamente, declarados no texto. Nessa parte, eu não vou me arrogar muito inteligente o suficiente para explicar o conteúdo para você. Afinal, como eu disse, é um capítulo que vai exigir um pouquinho mais de você. Talvez eu conseguiria explicar, mas gastaria muito tempo. Sinceramente, eu posso dizer que sim, eu entendi os argumentos e até peguei várias nuances utilizadas pelo pastor, mas eu renovo meu aviso aqui que é um capítulo que você deveria ler com um pouco mais de atenção e foco. O capítulo vai prosseguir nos fazendo uma espécie de teologia bíblica da idolatria, começando pelo primeiro assassinato e a construção da primeira cidade e respondendo a seguinte pergunta: como saímos de Adão e Eva e de um único Deus para diversas divindades de povos diferentes e principalmente como se deu o conflito entre esses povos e essas divindades? Você já parou para perguntar como é que Deus criou todas as coisas e como no início todo mundo só conhecia esse Deus? E aí, de repente, mais lá na frente, nós temos deuses diferentes, guerra entre esses deuses e cidades. Como foi que nós saímos daquilo para esse politeísmo beligerante entre deuses? Pois bem, é isso que o capítulo vai discorrer. A resposta para essas questões pode ser resumida nessa citação. Por causa da amálgama íntima entre religião e política, cada grupo de governo tinha um deus específico, diferente do deus do outro. Dois povos que eram estranhos um ao outro e quase sempre inimigos não podiam reconhecer por muito tempo o mesmo mestre. Dois exércitos que batalhavam não podiam obedecer o mesmo líder. As divisões nacionais levaram assim ao politeísmo. Assim, nós podemos concluir o seguinte, que as cidades formaram-se em torno das religiões, em torno das paixões, referente a esses deuses. Então nós temos cidades ali que se reuniram em volta de um mesmo Deus, ainda que um Deus falso. Existe ainda nesse capítulo o comentário que não poderia faltar
sobre a conexão entre idolatria e a construção da Torre de Babel. E, concluindo esse capítulo, nós temos uma importante citação: se adorarmos outros deuses, exerceremos domínio para cada um deles. O homem não apenas se torna aquilo que adora, mas torna o mundo à semelhança de suas adorações. A idolatria fundamental constrói e molda sociedades inteiras. Em torno de qual deus sua cidade foi construída? A estrutura da sua vida representa quais interesses? Se sua vida fosse uma cidade, qual monumento estaria no marco zero? Bem, encerrando agora o quarto capítulo, nós teríamos ainda o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas para essa resenha, que já deve estar enorme, eu preciso fazer escolhas, e dessa forma eu escolhi deixar o capítulo 5 e 6 fora do vídeo. Mas, apesar de deixar eles fora do vídeo, eu vou passar um melzinho na chupeta para que vocês vejam o conteúdo desses dois últimos capítulos, que para mim são os mais interessantes. O capítulo 5 tem como título Faraós, Bezerros e Reis. O ídolo é a representação de Deus. E neste capítulo serão abordados os seguintes temas: Israel no Egito e o enfrentamento a Faraó, que era considerado um deus homem sobre a terra; quem era o Deus representado quando o povo de Israel decidiu fazer o bezerro de ouro e como nós podemos aprender com esse fato; e ainda, nesse capítulo 5, o comentário de como o pedido do povo de Deus para ter um rei como as demais nações pode ser considerado sim como um pedido idólatra. Interessantíssimo o capítulo 5. Já o capítulo 6 tem como título A Desgraça da Idolatria Política, submissão às autoridades diante da besta que saiu do mar. E nós veremos os temas sendo trabalhados da seguinte forma: a ascensão da idolatria política na antiga Roma. Temos aqui uma historiografia da idolatria lá em Roma, na época principalmente ali de Jesus, um pouco talvez antes, mas é interessantíssimo essa historiografia de como os Césares passaram de simples homens que governavam para deuses. O governo civil como representação divina em Romanos 13, como Deus realmente escolhe aqueles que vão governar nações e como isso interage com o momento que nós estamos vivendo. O governo civil como representação demoníaca em Apocalipse 13. Então nós temos aqui uma dualidade, né? Se lá em Romanos é alguém escolhido por Deus, lá em Apocalipse 13 também nos fala que governantes pode ser uma representação demoníaca. E aí o autor vai terminar esse capítulo dizendo justamente o que nós devemos fazer diante dessas duas representações do governo civil. Uma que são homens escolhidos por Deus e a outra que podem ser representações demoníacas. Eu posso dizer com toda seriedade que esses dois últimos capítulos foram, na minha opinião, os melhores capítulos do livro. E é justamente por isso que eu deixei eles de fora. Você compra a obra e você leia. Tenho apenas uma observação para fazer a respeito deles. Eu gostaria muito que esses capítulos fossem melhor desenvolvidos. Eu gostaria de ler mais sobre o assunto. Eu fiquei bastante interessado sobre como essa teoria da idolatria política se liga a esses textos ali das Escrituras. Como foi que surgiu e se desenvolveu e como é que nós podemos tratar essa questão de idolatria política nos dias atuais. Muito bem, eu quero finalizar esse vídeo com duas coisas bem importantes, duas observações bem claras. Primeiro, eu fiquei muito admirado com a quantidade de obras utilizadas nas referências dessa obra. Na verdade, foi uma grande surpresa quando eu cheguei a 79% da leitura do livro. Aqui eu estava lendo, como eu disse, pelo Kindle, e eu pensei, bem, se está em 79%, nós teremos um próximo capítulo. Mas, entretanto, eu fui surpreendido pelo fato de que os 21% restantes da obra é apenas notas de referências bibliográficas e as notas que seriam do rodapé, mas na verdade estão no final do livro. No caso do Kindle, não tem problema nenhum, porque você clica ali na notinha e ela já aparece para você. Então, não tem problema no Kindle as notas estarem no final. Afinal de contas, você só clica ali no númerozinho da notinha e você já lê ela. Mas ainda aqui fica o meu destaque para a quantidade de referências bibliográficas que o pastor Iago utilizou na pesquisa desse livro. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer aqui, e eu gostaria que você escutasse isso assim, com bastante amor nos ouvidos, é sobre aquelas pessoas que possuem qualquer tipo de preconceito com o pastor Iago Martins por causa dos vídeos e das opiniões polêmicas e principalmente por causa das tretas que ele acaba se metendo aí na internet. Bem, eu não estou aqui para defendê-lo ou mesmo não sou o seu procurador, mas se você não lê os livros escritos por ele por causa desses motivos citados, você está perdendo ótimos argumentos sobre os assuntos que ele escreve. O pastor Iago é realmente um autor muito bom. Eu gosto muito dos livros dele e mesmo que eu não concorde com tudo ou qualquer coisa que ele diga dentro dos livros, até aquilo que eu não concordo, eu vejo que a argumentação dele é muito boa e faz algum sentido. Então, para mim,
é um autor que você não deveria deixar de ler apenas porque você não foi com a cara dele no YouTube ou porque você não gostou de como ele falou com determinado pastor. Leia os livros dele e vai te edificar bastante. Eu já li, por exemplo, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, que é o meu preferido, um livro sensacional sobre missões. Coisas que eu nunca tinha lido sobre missões estão nesse livro. Os Sermões dos Maricas, ótimo livro aí, para dar paulada nesses tipos de sermões que são publicados hoje, né? Onde você trata todo mundo como florzinha de Jesus. Cristo Habita em Ministérios Fracassados, excelente livro para pastores que pensam que para ter a aprovação de Deus, os seus ministérios têm que ter sucesso. E agora, esse novo aqui, No Alvorecer dos Deuses, realmente são obras que me edificaram bastante e obras que eu indico com certeza. Antes de terminar, eu preciso dizer apenas uma coisinha a respeito do livro que me chamou a atenção, que eu não gostei. O fato de que algumas vezes vai fazer-se citações de livros que estão em inglês e nós não temos a tradução ali logo no texto, né? E algumas frases escritas em inglês dentro do livro, apesar de ser citações de músicas ou qualquer coisa nesse sentido, também não tem a tradução própria ali no texto. Isso é muito ruim. Bem, eu não tive nenhum problema, porque eu estava lendo pelo Kindle, eu selecionava e traduzia para mim. Então, tá tranquilo. Mas eu imagino que se eu estivesse lendo no livro físico, eu acharia bem ruim ter um livro que se propõe a ser em português e ter, ainda que pequenas frases escritas em inglês, sem ter a referida tradução logo ali no texto ou numa nota de rodapé. Fica aí a minha sugestão, Iago, coloque pelo menos a tradução dessas coisas lá embaixo na notinha de rodapé, acho que facilita bastante. É isso, pessoal, essa é a resenha de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ficou interessado no livro, link lá embaixo, e você comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Sei que deve ter ficado enorme, mas resenhas aqui serão assim. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.